Bom dia a todos. Desculpem o atraso, problemas aqui com a conexão na internet. Muito bom estarmos juntos hoje para falar sobre um dos meus temas favoritos, que é a gentileza. Eu acho que a gentileza, ela gera todas as coisas boas, né, dentro de um dia. E eu sempre conto a história do meu filho do meio, que se formou em medicina essa semana, né? Foi uma grande alegria para a gente. Mas Beto era um menino, né, que nem sempre ele era muito gentil com todo mundo. E aí eu dei um castigo nele quando ele tinha 18 anos, foi o melhor castigo da vida, que eu fiz ele resumir um livro, A Arte da Gentileza. E ele tinha que resumir direito cada capítulo, porque eu tinha lido o livro todo. Então, e hoje ele é um menino que é assim, uma unanimidade em termos de como ele se tornou, né, uma pessoa gentil. Eu acho que a gentileza ela pode ser ensinada, ela pode ser aprendida e ela precisa, antes de tudo, ser exercitada. Né? Então, a gente vai começar. É muito bom, Catinha, ter você. Eu só queria registrar que nós não vamos ter Cida, porque a mãe de santo dela fez a passagem hoje de manhã cedinho. E ela está dando suporte, então nossas vibrações e orações para Cida, né? E eu tenho certeza que a mãe de santo dela vai ser acolhida de uma forma muito bacana. Ela que me recebeu com tanta gentileza na casa dela, há alguns anos atrás. Então, Catinha, bom dia. Vamos lá? Vamos sim. Bom dia a todos, todas e todos. Parece que tem gente aqui em casa que está meio assim, não gentil, está um pouquinho violento. Mas isso de cachorro não é violência, né, gente? É uma forma de mostrar para alguém que ele está nos defendendo. Quantos defensores nós temos espirituais que nos acolhem, que cuidam de nós. Então, assim, eu pensei em muita coisa para falar hoje e vou convidar todos e todas aí para entrar em conexão com esse espaço sagrado onde nós podemos cultivar a gentileza. Que a gente aprendeu, né? E a gente aprende com o outro, a gente aprende com os nossos pais, como a doutora Clarissa fez com o filho dela, Roberto, né? Doutor Roberto. E aí eu vi assim, é um médico gente e gentil. Achei lindo aquilo. E comecei a pensar que todos nós trouxemos a violência um pouquinho dentro da gente, porque a gente viveu no passado e ainda vivemos uma violência estrutural, não é? O que estruturou a nossa sociedade foi uma violência. Então, por isso que a gente tem o racismo, por isso que a gente tem as desigualdades. Então, para que a gente possa ser gentil com o outro, a gente tem primeiro que ser gentil conosco mesmo. Então, quando eu não sou gentil com você, quando eu não sou gentil com alguém, é porque, primeiramente, eu não estou sendo gentil aqui dentro. E nem aqui dentro, nem aqui. Então, é no mental que a gente começa a trabalhar e começa a se reeducar para espalhar essa energia da gentileza. Então, vamos nos colocar de uma forma confortável. A coluna erecta, os olhos olhando ao infinito, entremeados, pode ser aberto, fechado, podem ser abertos ou fechados. Nesse momento, puxe a respiração pelo nariz, comece a respirar. Vamos fazer hoje uma meditação com as mãos no peito e no lado esquerdo, no lugar do nosso coração.
E aí, inspire, puxando pelo nariz. E solte. Essa respiração a gente está fazendo aqui em cima, na caixa torácica. Mas nos momentos que você se sentir estressado, agitado ou nervoso, você pode colocar as duas mãos que estão no seu peito esquerdo, lado do seu coração, colocar abaixo do seu umbigo. E fazer a mesma coisa, no movimento de inspirar e depois de soltar. E agora, volte mais uma vez as mãos para o seu peito, para o seu coração. E aí sinta que você está respirando, inspirando o amor que tem dentro de você. Quando você faz a respiração abaixo, é a respiração quando você era uma criança, que você recebeu o amor, o toque da sua mãe, do seu pai, ou daquela pessoa que te colocou no mundo, o seu médico, a sua médica, ou a sua parteira. E você tem isso gravado. Você tem isso gravado dentro de você, na sua memória. E aí é importante que você relaxe todo o seu corpo, que você aprenda a trazer a energia do amor, do mental, para os seus órgãos internos, para os seus braços, para o seu ombro, para que as toxinas, para que a falta de amor não fique no seu corpo e que você também não queira descontar em ninguém aquilo que está passando na sua vida. Você pode mexer os pés, as pernas e fazer essa automassagem. E com certeza, antes de você começar o seu dia, abra os braços, olhe para o céu e agradeça àqueles que estão ao seu redor, a Deus. Ele é pai e mãe ao mesmo tempo. Está sempre a nos ensinar. Muita paz. Retorne agora, lentamente, para esse espaço. Abra os olhos, sorria. Sorria para quem está perto de você, sorria para quem está nos ouvindo. E pratique hoje essa gentileza. Muito bom, Catinha. Acho que é importante, né, nós sermos gentis conosco mesmo. Claudinha, vamos lá. Com sua história de... Bom dia! Hoje eu já estou em ritmo de São João, hein? Eu vou contar uma historinha e trouxe também uma poesia bem pequenininha. Ao final do expediente, um empregado de um frigorífico da Noruega foi inspecionar a câmara frigorífica. Inexplicavelmente, a porta se fechou e ele ficou preso dentro da câmara fria. Bateu na porta com força, gritou por socorro, mas ninguém o ouviu.
Todos já haviam saído. Já estava há quase 5 horas preso, debilitado, com a temperatura insuportável. De repente, a porta se abriu e o vigia entrou na câmara e o resgatou com vida. Depois de salvar a vida do homem, perguntaram ao vigia por que ele foi abrir a porta da câmara se isso não fazia parte da sua rotina de trabalho. E ele explicou: trabalho nesta empresa há 35 anos. Centenas de empregados entram e saem daqui todos os dias. E ele é o único que me cumprimenta ao chegar pela manhã e se despede de mim ao sair. Hoje pela manhã disse bom dia quando chegou, entretanto não se despediu de mim na hora da saída. Imaginei que poderia ter lhe acontecido algo. Por isto procurei e o encontrei. Agora eu trago uma poesia bem pequenininha de Alan Dias Castro, que fala que gentileza é eco. Ninguém é obrigado a ser gentil com quem está ao lado, mas gentileza é uma escolha diária para quem entendeu que leveza é necessária na vida de quem trata os outros como gostaria de ser tratado. Está todo mundo ocupado, correndo atrás do prejuízo, fazendo o que for preciso para chegar aonde nunca quis. E de tanto perguntar qual o preço para ser feliz, não percebe o valor de um simples sorriso. Gentileza é eco, e quem escolhe por ela acaba sendo escolhido. Sim, o que quero para mim, vou receber refletindo. Simples assim. Você escolheu ser gentil e a vida lhe retribuiu, sorrindo. Sorriam e um bom fim de semana a todos. Muito linda, eu conheci essa história. Doutor Camargo contou ela na nossa integração. Muito legal. Bom dia, Josi. Vamos ouvir a sua música. Nossa, ela está num lugar tão lindo. Sim, bom dia, queridos. Bom dia, doutora Clarissa. Eu também amo esse tema de gentileza, né? Precisamos ser suaves. Eu acho que suavidade é o sinônimo de gentileza. Precisamos ser suaves no mundo, como plumas. Então, a canção de hoje saiu nesse instante. É tão engraçado que eu estava me lembrando, teve uma invasão de formigas aqui no meu banheiro, né? Ai, gente, agora o que fazer, né? Então, temos que fazer tudo com suavidade. Mesmo diante de problemas enormes, como a invasão de formigas no banheiro, tudo é possível de se resolver quando a gente tem sabedoria e tranquilidade para enfrentar as situações, né? Então, vamos lá. Vamos à canção de hoje. Suavidade. Respiro fundo e flutuo na tempestade. Como uma pluma que brinca com a gravidade. Sabedoria e leveza com realeza. Real de fato. Essência, pureza, gentileza. Respiro fundo e me curvo na tempestade. Como uma pluma que voa com a gravidade. Sabedoria e leveza. Mergulho no oceano, aprendo com os desenganos, percebo ser no humano com gentileza, real de fato, gentileza.
Muito lindo. Então, hoje nós temos um novo convidado. Eu vou pedir que ele se apresente. Vamos lá, ele foi trazido por Fernanda. Bem-vindo à trupe. Obrigado, pessoal, pela acolhida. Bom dia a todos. É uma alegria, né, poder falar aqui um pouco com vocês. Fernanda, nós nos conhecemos recentemente, né, em agosto, e estamos aí nessa caminhada, desenvolvendo algumas coisas juntos. Espero que eu possa contribuir, né, com esse grupo tão brilhante. Assim, eu ouvi alguns programas, né, então agradeço também o presente, né, que a gente recebe ouvindo essas reflexões. Quando eu vi o tema, eu estudo, eu sou psicanalista, hipnoterapeuta, enfim, eu estudo uma das coisas que eu acho que é dos objetos de estudo que eu mais percebi que é inesgotável é a mente humana, né? A nossa capacidade, se a gente começa a fazer um exercício de criatividade, é capaz a gente se perder no tempo, né? Imaginando, lembrando, porque a nossa mente é inesgotável, né? A nossa capacidade de se relacionar com nós mesmos é incrível, assim. Mesmo que a gente não perceba isso, a gente está o tempo todo se relacionando com a gente mesmo, né? Inclusive, muitas pessoas tentam fugir de si mesmo, saindo da cidade que moram, saindo de um relacionamento, saindo de um trabalho, e aí, em algum momento da vida, eles vão perceber que não vão conseguir sair de si mesmos, né? Não tem como, a gente tem que lidar com algumas coisas nossas, né? E eu fiquei me perguntando sobre o tema, qual seria o combustível, né, da gentileza? O que move uma pessoa gentil, que alimenta esses comportamentos, essa forma de pensar, essa identidade? Porque, na minha forma de perceber, a gentileza não pode ser apenas um comportamento. Aquela pessoa que se esforça para ser gentil em um nível de se comportar como alguém gentil, vai estar, em algum momento vai explodir, vai quebrar aquele processo, né? Então, eu acredito que as pessoas gentis, pelo menos as pessoas gentis que eu conheço, elas são gentis e não sabem ser diferentes. Então, como pessoas que não são tão gentis assim podem desenvolver isso? E aí eu fiquei me perguntando, né, qual é o combustível, o que é que nutre, o que é que alimenta. E a minha reflexão que eu quero compartilhar com vocês é, talvez nos momentos em que nós temos maior dificuldade de sermos gentis, é que nós estamos muito autocentrados, porque a gentileza exige essa capacidade de observação, de interação com a dor do outro. Exige essa percepção de que talvez a gente não tenha na nossa representação como que o outro está nesse momento, né? Quando a gente não consegue ser gentil. Então, essa história que a Cláudia trouxe, eu acho muito representativa, né? Então, essa ideia de irmos em busca, né, desse funcionário que foi lá abrir a câmara fria, ele deixou por um instante de estar nesse autocentramento, mesmo que ele diga, nossa, percebi que alguém que cuidava de mim, que sorria, que me dava bom dia, não apareceu. Então, ele percebe algo de forma centrada nele mesmo, e eu quero evitar a palavra egoísta, né? Porque a gente não precisa dar esse rótulo, esse nome, né? Mas ele sai ele começa por esse autocentramento, tem alguma coisa estranha para mim, o que é que está me faltando, esse afago, esse afeto, né? E aí ele sai desse autocentramento e olha para o outro e diz, nossa, está faltando aquela pessoa que todos os dias fala comigo, então vou procurá-lo. Então, eu acredito que nós conseguimos ser gentis quando a gente faz esse deslocamento, né? Quando a gente sai um pouco desse autocentramento e observa as coisas que estão ao nosso redor, e as pessoas, né? Mas aí, então, né, na minha reflexão, eu cheguei à conclusão de que talvez o combustível da gentileza seja essa capacidade de compreendermos que quando a gente se conecta ao outro, uma conexão profunda, efetivamente nós também estamos conectados a nós mesmos.
porque quanto humanidade, se a gente, né, quanto mais a gente demorar a entender que não existem separações, que eu construo um muro para separar a minha casa da do vizinho, mas qualquer coisa que acontecer na casa do vizinho pode interferir na minha vida. Imaginem, né? Se agora, eu falando aqui com vocês, se um botijão de gás, eu não sei como todos chamam, eu sou aqui do Nordeste, né? Então, se um botijão de gás, aqui a gente tem gás dentro de casa, tá? Que tem algumas estruturas, né? Tem apartamento, tá? Aqui na minha casa tem botijão de gás dentro de casa. Se o botijão de gás explodir ali no vizinho, não tem como eu continuar, né? Vai ter aqui com vocês, vai ter um barulho, talvez a internet caia, talvez as pessoas venham pedir ajuda. Então, a gente tem essa sensação de separar as coisas, as casas, as vidas, dentro de uma rotina cotidiana, para a gente ter a falsa ilusão de que nós somos separados. Mas se qualquer coisa acontecer que essa separação não puder ser possível, a gente volta à ideia da coletividade que é natural do ser humano. A história da humanidade, nós evoluímos quanto seres humanos em coletividade. É impossível, né, diria, eu vi que alguém citou aí Kardec, né, é impossível, como diria a própria codificação, evoluir de uma forma isolada, né, e um homem ilhado, sem interação com outras pessoas, com outras dores, é difícil crescer, é quase impossível crescer, né, moralmente, espiritualmente. Então, talvez esse combustível da gentileza seja esse convite para a gente sair desse autocentramento. As pessoas que são gentis em sua essência trabalham com esse tema de maneira mais natural. E as pessoas que têm dificuldade em desenvolver gentileza, o exercício que eu proponho é esse exercício, e é um exercício que eu faço constantemente, não somente com o tema gentileza, né, mas com outros temas também. É um exercício em que momento essa dificuldade de lidar com esse tema está sendo um convite para que eu compreenda um pouco mais sobre a minha história de vida, sobre as minhas dores, sobre as minhas dificuldades, e talvez a gente consiga passar, né, aquilo que a gente aprende e vive muito mais pelo nosso exemplo, né, pelo exercício, pela prática diária. Nós que eu gosto muito de falar, né, eu dou aula, então, a gente que fala, a gente, pelo menos eu tenho essa compreensão, né? Eu falo muito, mas eu compreendo que não são só as palavras que a gente entrega, né? A ideia é que a gente entregue, inclusive, todo esse exercício íntimo, né? Que vai carregado pelas nossas palavras. Umas palavras fossem lá só uns caminhõezinhos que vão entregando toda essa experiência em torno do tema. Eu não me considero uma pessoa tão gentil, não. Eu faço um esforço, eu faço um exercício. Eu procuro formas de me tornar mais compreensivo com a dor do outro. Mas se fosse um bilhete, né, assim, se você dissesse, tem lá, você tem o ingresso para entrar no espaço dos gentis. Eu não sei se eu receberia. Então, até eu refleti se eu poderia, né? Até pensei assim, quando eu vi o tema, eu disse, será que eu não deveria dizer, olha, me deixem para o próximo, né? Mas estou aqui como alguém que está buscando compreender, né, essas minhas dores, essas minhas dificuldades, as dores e dificuldades do outro também, para ver se juntos a gente caminha de uma forma a crescer mesmo, né, quanto coletividade. Acredito que é isso. Obrigado aí a todos vocês e espero que a gente se veja em outros momentos, né? Foi excelente, você estreou muito bem como gentileza, muito bem, foi excelente. Sara, tão bom tê-la de volta. Bom dia, padre. Então vamos lá, Sarinha. Namastê, bom dia. Muito feliz de estar aqui de volta. Então, gente, a gentileza, eu queria trazer uma fala de uma querida amiga, a professora Lucelena,
que ela fala, ela gosta muito de buscar a fundo, assim como nosso amigo Rodolfo, a etimologia das palavras. E ela traz que gentileza, tem duas raízes, latim e indo-europeu. E a parte indo-europeia, ela vem de gerar, de dar à luz. Então, gentileza vem de generosidade também. E falando disso, né, de por que ela fala que a gentileza, o gen, vem de gerar? Porque, na verdade, dar à luz a nossa essência humana. A gentileza, ela fala que é uma virtude, que ela, na verdade, é nossa essência. E quando eu estou falando também dessa questão, né, de dar à luz ao ser humano real que nós somos, gentis, por natureza, né, a nossa essência humana, eu venho também aproveitar esse momento e contar uma notícia muito feliz para vocês, que eu estou gerando uma vida. E eu espero, com a doutora Clarissa, que eu possa ensinar, né, a essa vida que já é muito amada, que eu possa ensinar como realmente nós podemos achar e exercer a nossa essência, que é a gentileza. E o Adamo falou uma coisa que meu pai fala muito, que ele fala que o combustível da gentileza é a compaixão. E que nós, quando nascemos, né, quando estamos no mundo, a gente tem como se fosse 3 círculos. O ser, que é a nossa essência, que é nós, né, a nossa essência. Depois tem um outro círculo, que é o estar, o estou, que ele é alterado pelos ambientes, pelas personalidades, por tudo, como a Catinha falou, né, as violências, e aí a gente fica achando por um tempo que a gente é aquilo ali, aquele estar. E que a espiritualidade e a filosofia e a psicanálise, ela abre um outro círculo, o terceiro círculo, que é o círculo do eu quero ser. E esse quero ser que conecta com a nossa essência do ser, porque a gente busca de volta aquelas virtudes do nosso ser. E esse quero ser é o ser gentil, genuíno, espontâneo, né? Então, a gente fazer o bem e a gente querer ter a compaixão e querer exercer essa compaixão é realmente a gente querer ser o que, na verdade, a gente é como ser humano. É a gente voltar à nossa essência. E aí eu lembro de uma história bem rápido. Agora, semana passada, quando eu estava voltando de viagem, eu estava no avião e eu não estava me sentindo muito bem, porque é o primeiro trimestre de gravidez, né? Eu estava muito enjoada. E aí eu estava sentada num lugar que era no meio assim, da fileira do avião e tinha um lugar perto da janela e meu marido estava separado de mim. E chegou um rapaz muito alto que teria sentado ali na janela e viu que eu não estava passando bem e sem eu falar nada, o rapaz falou assim, não, ela não tá legal, ele viu que meu marido estava numa outra cadeira, pode sentar lá. E aí ele ficou numa cadeirinha no corredor, super apertado, e ele era enorme, o rapaz. E assim, o espaço que ele tinha ali no perto da janela seria muito melhor para ele. E ele ficou lá tranquilo, eu passando mal. Naquele momento que ele fez aquele ato de gentileza, ele não me conhecia. Eu senti uma gratidão tão grande que ao longo da viagem eu fui melhorando e no final da viagem eu só queria agradecer esse rapaz, sabe? Então, a frase do profeta Gentileza, que gentileza gera gentileza, é isso, a gente dá o exemplo, a gente exerce o exemplo, na hora que a gente exerce a nossa essência de gentileza, a gente dá o exemplo para as pessoas. Esse rapaz, na hora que ele fez essa gentileza comigo, eu só queria fazer algo para ele de volta, agradecer, porque foi tão importante para mim, né, ter a presença do meu marido naquele momento que eu estava passando mal. E aí, no final, eu consegui agradecê-lo e falei, muito obrigada, né, com todo o sentimento de amor mesmo que a gente tem, né, para as outras pessoas, porque a gente sabe que nós todos estamos conectados. É isso, namastê, gente. Então, parabéns, é tão bom ter um novo membro aqui, né, entre nós, que vai estar escutando, né, todas essas... Porque, né, desde que a gente começa a gerar esse espírito através do qual nós somos o portal, ele começa a escutar, e é muito bom. E eu tenho certeza que ele vai ser muito gentil, mesmo que ele não... A gente consegue, né?
Nanda, bom dia. Bom dia. Tá legal o som aí? Quando o Adamo falou sobre o som do vizinho, tem uma obra que do lado ligou uma maquininha. E aí eu disse, nossa, é verdade, né? Tem sempre essa interferência o tempo todo. E quando eu penso sobre gentileza, vem uma pergunta assim no meu coração, que é uma pergunta que eu vou fazer a todos aí que estão ouvindo. De que forma eu colaboro para o bom funcionamento do universo? Acho que essa é uma pergunta que me faz refletir muito, e isso talvez traga, de alguma forma, como recurso, né, que eu preciso, para olhar para essa gentileza. Cada lugar que eu vou, o que eu levo a esses lugares, né? Sabendo que sou eu quem leva minha alma, minha energia, né? Eu, enquanto personagem, enquanto Fernanda, levo essa divindade que mora em mim a todos os lugares que eu vou. Sou eu, personagem Fernanda, que trago qualquer coisa que eu como até a minha boca. Então, essa gentileza é a forma de a gente olhar de que forma eu coloco em prática os meus maiores dons, os dons únicos que eu recebi. Quando a gente pensa assim, cada um de nós vem para a Terra e nós somos iguais em espécie, mas únicos, né? A única pessoa no universo com essa impressão digital, a única pessoa no universo com esse DNA. Então, existe algo único em mim, talentos únicos em mim, que devem estar a serviço do bom funcionamento do universo, a serviço da minha espécie, para que a minha espécie flua. E quando eu penso, ok, eu só posso dar algo que eu tenha para dar. Então, vão ter dias que eu talvez não esteja legal, vão ter dias que eu não vou, talvez, estar a fim de falar com ninguém, e tá tudo bem. Mas de que forma eu estou sendo gentil com esta emoção? Porque nós temos várias emoções, inúmeras, para serem vividas, né? E aprendermos com elas. Se não fosse para ser assim, a força criadora não teria nos dado. Então, eu tenho o direito de sentir raiva, de ficar frustrado, mas de que forma eu lido com isso? Porque se eu tiver raiva, ser cruel é outra coisa. Então, de que forma eu posso ser gentil e acolher qualquer emoção que se apresente? Porque eu sou um ser complexo e com inúmeras emoções. Então, eu posso acolher algo que chega, entender como isso é em mim e como eu posso ser gentil com isso. De que forma? Comigo mesmo primeiro, né? Se eu não olhar para isso, se eu não entender que vivo tudo isso, como eu vou ter algo para entregar a alguém? E quando eu penso nessa gentileza e nesse bom funcionamento do universo, eu vou pensar nessa força criadora, né? Se nós somos uma criação do Criador, qual seria a forma mais gentil com essa força, com esse Deus, com Brahma, Shiva, Buda, o nome que for, essa força do universo? Qual seria a forma de eu ser mais gentil com esta força, né? Pela oportunidade de estar aqui experienciando a Terra, se não cuidar de mim? Então, gentileza comigo. Nós já sabemos que precisamos tomar água. Quanta água eu tomo por dia? Né? Eu estou hidratando esse corpo? Nós já sabemos que tem alimentos que são saudáveis e que tem alimentos que são saborosos e eu posso comê-los. Mas qual é a disciplina do meu alimento? De que forma eu sou gentil fazendo um exercício físico que eu sei que é tão importante para mim? De que forma eu sou gentil comigo quando eu me coloco na cama, né? O lugar em que eu durmo, a qualidade do meu sono. Então, eu penso que essa gentileza toda, com a força criadora e com o universo, primeiro eu cuido de mim, e se eu estiver bem aqui, o sorriso, o olhar, um abraço, uma palavra, vai fluir, simplesmente sem forçar, simplesmente porque acontece, porque é isso que eu tenho para dar. Então, a gentileza, para mim, ela começa internamente, fazendo com que eu entenda que o meu corpo físico é um pedacinho do universo e que quando eu cuido disso, quando eu cuido dessa experiência, eu posso ter algo para entregar para as outras pessoas.
Então, que nós possamos nos olhar no espelho, cada um com sua individualidade, olhar no espelho e perceber que sim, já tem uma marquinha de expressão aqui, sim, hoje o nosso cabelo talvez não está tão arrumado, mas olhar para o ser, para essa divindade que mora aqui dentro e ser gentil com essa experiência que eu vim para a Terra para ter, tá bem? Então, um beijo no coração de todos e que possamos perceber isso todos os dias. Namastê. Muito lindo, muito maravilhoso. Padre Lázaro, bom dia. Bom dia. Espero que vocês estejam me escutando aí. Não estou em casa, estou no celular, na rua. Então, espero que a gente consiga falar um pouquinho e agradecer a oportunidade. Aliás, agradecer a gentileza, né, de todo esse trabalho, de cada um que tem sido tão gentil comigo, e nós temos procurado ser gentis uns com os outros, no sentido não simplesmente porque nos encontramos aqui para fazer um serviço, mas porque essa é a nossa responsabilidade. Fernandinha já lembrava aí para nós justamente como é que nós estamos, né, assumindo esse papel, esse compromisso de levar essa gentileza ao mundo, de transformar esse mundo, de conduzir o mundo, e que esse mundo que precisa da nossa ação compassiva, misericordiosa, transformadora, libertadora. Não podemos viver num mundo pensando que alguém vai fazer por nós ou que vai aparecer as mudanças sem que a gente participe, sem que a gente atue, né? Aliás, já diz o próprio ditado que gentileza gera gentileza. Então, a cada vez que eu consigo ter atitude de gentileza, eu ajudo para que o mundo também repense, para que as pessoas repensem suas atitudes, para que elas analisem sua situação. Ontem eu estava numa formatura de medicina, num culto interreligioso para a formatura de medicina, e olhando um dos princípios de Hipócrates, e ele dizia: é necessário, para fazer uma boa vida, para fazer um bom serviço para o mundo, é preciso conhecer o passado, diagnosticar o presente e fazer os prognósticos do futuro, né? Quer dizer, nós precisamos, para uma ação cada vez mais concreta da vida, é preciso conhecer essa vida, é preciso participar dessa vida, é preciso atuar nessa vida, é preciso conhecer de fato o nosso passado, a nossa realidade, nossas dores, nossos sofrimentos, e ver o que é que a gente pode fazer. E conhecendo o nosso passado e fazendo o diagnóstico do nosso presente, a gente consegue pensar no futuro que a gente deseja para nós. E certamente, sem uma ação de gentileza, de cuidado uns com os outros, de respeito, de valorização, nós não vamos conseguir. Tem uma frase na música de Marisa Monte, Gentileza, que diz, né, o que é mais importante, né, o livro ou a sabedoria, né? E ela questiona justamente, claro, os dois são importantes, mas a sabedoria é ainda maior. É a mesma coisa. O que é mais importante para nós, pequenos gestos de gentileza ou o amor da sua grandeza? Mas esse amor que é tão grande, tão imenso, só consegue ser manifestado por pequenos gestos, por pequenas atitudes, por momentos em que a gente é capaz de cuidar do próprio corpo, cuidar da pessoa, cuidar do outro, cuidar daquele que a gente ama. Gentileza, com certeza, é uma ação de cuidado, né? Precisamos cuidar uns dos outros, precisamos agir com o coração, mas não, quando eu falo de coração, muito mais do que sentimentalismo, né? Porque a gente compreende que amor não é simplesmente um sentimentalismo, nem um romantismo. A gente ama pela decisão de amar. Eu preciso decidir amar, eu preciso escolher as pessoas para amar, eu preciso tomar as pessoas em minhas mãos para amar. E cada vez que eu decido amar, eu preciso, então, ter para com elas atitudes muito concretas. Até mesmo uma correção é um ato de gentileza, né? Uma correção em algum aspecto, em algum momento, a gente precisa ser gentil até para fazer a correção. Já diziam os nossos pais, nossos antepassados, até para dizer um não a uma pessoa é preciso fazer com tanto mais carinho o não do que até mesmo o sim.
Então, é um ato de gentileza, de valorização, de respeito, de compaixão que precisamos ter uns com os outros. Então, de fato, eu quero agradecer a cada pessoa que está aqui conosco, a cada um que participa desse momento, desse culto tão grandioso que nos faz estar reunidos a cada tempo. Pena a gente não poder estar em todos eles, mas em algum momento a gente se faz presente e agradeço a oportunidade, pedindo e fazendo uma oração de que sejamos homens e mulheres capazes da prática da gentileza, para que, assim, sendo gentis, tenhamos como presente em nossa vida a possibilidade de amar. Quanto mais formos capazes de amar, tanto mais estaremos sendo gentis, estaremos cuidando uns dos outros. Há um princípio na Bíblia que diz em que consiste o amor. Às vezes a gente pensa que em que consiste o amor, consiste em deixar-se amar. Então, tem pessoas que não gostam de gestos de gentileza, ou talvez rejeitem, mas ela rejeita porque elas pensam que o ato de gentileza é um ato interesseiro, mas, na verdade, o ato de gentileza é um ato livre, é um ato de liberdade. Quanto mais a gente é livre, mais gentil a gente consegue ser, mais responsável a gente consegue ser, mais presente a gente consegue ser. Sejamos, assim, esses homens e mulheres capazes de construir um mundo mais livre, mais aberto, mais puro, mais santo, mais gentil, mais alegre uns para os outros e, com certeza, com mais gentileza, construiremos o mundo que todos nós queremos, um mundo de justiça, de amor e de paz. Deus abençoe com a gentileza da sua graça, do seu amor a todos nós. Muito obrigada, padre, muito lindo. Rodolfo, bom dia. Nossa Senhora, depois de uma dessa aí, né, os sotaquezinhos aqui são legais, né? Então, agora o meu sotaquezinho mineiro, que é o da Sarinha, né? Depois dessa do padre, a gente fica até emocionado, né? É muito bonito escutar e sentir, né? Essa boa energia. Essa aqui é uma escola de almas, eu adoro esse momento aqui. Bom dia para todo mundo. Uma escolinha, né? A gente está no maternal da escola espiritual, mas é uma escola de almas aqui. E a gente aprende gentilezas, troca sentimentos, estuda virtudes, né? E aí, mais duas novas alminhas aqui entre a gente, né? Parabéns, Sara. Seja muito bem-vindo, viu, Ana? É sempre muito bom estar sempre unido aqui com a turma. E falar em gentileza. Gentileza é uma coisa tão interessante, porque eu fui observando aqui o pessoal falando, aí a Fernanda falando da questão do como que eu deixo melhor, como eu semeio melhor, deixo mais um ambiente mais agradável. E como eu semeio essa gentileza para gerar novas gentilezas. E aí ela falou da questão da água, aí veio, engraçado, né, que a gente tem altas inspirações, veio a molécula da água na minha cabeça. A água, H2O, você vê que a última camada ela precisa de um átomo de oxigênio e 2 de hidrogênios. Olha que legal, para ela manter estabilidade eletrônica, pelo menos nas minhas aulas lá de química, né, para estudar para o vestibular, na última camada das camadas, né, energéticas dos elétrons do átomo de oxigênio, que são 6 elétrons, essa última camada ele depende essencialmente da colaboração e da gentileza. Os 6 últimos átomos da camada de valência do oxigênio precisa da gentileza dos 2 átomos de hidrogênio que compartilham, fazendo uma ligação covalente, cooperação atômica. Olha a gentileza no mundo subatômico, vamos dizer assim, no mundo microscópico. Isso é Deus, mostrando que a gentileza impera em todos os níveis, em todas as formas, em todas as expressões. E por isso, por conta dessa colaboração entre os elétrons, é que a molécula da água ela tem toda essa magia. A molécula da água, a água em si, que, diga-se de passagem, faz parte de 60%, 70% do nosso corpo, é água, pai. Então, é a dominância.
numa criancinha chega a 80%, nós somos água ambulante. Mas, enfim, a magia dessa água é: sem a água não tem vida, sem nenhuma reação química, sem atividade das enzimas e sem o que ela demonstra, apesar de que ela nasce da gentileza, da colaboração dos seus átomos, ela é uma gentileza na natureza. Se você põe a água numa caixa, ela gentilmente respeita o ambiente e fica no formato da caixa. Ela explica a resiliência com gentileza. Se você agride a água e aperta ela sob altíssimas temperaturas e pressões, ela modifica e vira um vapor, mas mantém suas características. Com gentileza, ela adapta a mudança de temperatura, a mudança do ambiente. Se você congela, ela muda o formato, vira gelo, e com gentileza ela adapta ao meio. E aí que o padre falou, se aperta também demais, ela reage. E ela demonstra que, calma, a gente tem que ter também um limite de tolerância até onde a gente pode ir no espaço do outro. Se a gente contamina a água com gentileza, e com o tempo ela vai sedimentando as suas impurezas e vai tentando regurgitar o mal que a gente está causando para o ambiente. E aí eu pensei assim, somos todos peixinhos, vivendo no aquário. Aí é o que o Adamo falou, do combustível da gentileza, é conectar-se ao outro, é tocar na gentileza do outro. Somos todos peixinhos num grande aquário universal. E essa água? Essa água é a matéria mental, é Deus, na sua expressão gentil. E a gente precisa entender que é necessário não contaminar muito a água, onde todos necessitamos dela para viver, numa grande comunidade. Então, eu sou um peixinho. Se eu quero toda a água para mim, ou eu poluo mentalmente, com atos, com agressões, aquela água vai atrapalhar a vida dos outros peixinhos. Atrapalha um ao outro. Então, o verbo gentil é difícil, né? Porque gentil não é um adjetivo, então é o verbo gentilezar, eu nem sei se existe isso, que se fez carne entre nós. O verbo gentileza que se fez carne e andou e habitou entre nós, para mim, é o exemplo da pessoa mais gentil que passou por aqui. Gentileza de Jesus Cristo. Uma coisa impressionante, a gentileza, né, dessa figura que modificou muito o pensamento aí de parte da humanidade. E aí, ele tem várias passagens, aí eu tirei uma passagem do capítulo do evangelista Mateus, capítulo 11, versículo 28 a 30. E aí o Cristo, ele dá um exemplo de gentileza. Ele fala assim: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Meu jugo é suave, suavidade. O meu jugo é gentil. É só a gente entender que é necessário exercitar gentilezas para se libertar do peso da matéria. E o jugo suave é um jugo do jugo que põe lá para fechar o cavalinho para ele dar certinho. É tudo uma questão de, por gentileza, a gente toca na gentileza do outro e a gentileza do outro faz a gente enxergar melhor as coisas. Quando eu enxergo melhor as coisas, eu gosto de ser mais gentil, mas só porque tá bom demais. É só o início. E aí, de repente, você começa a enxergar mais, seu jugo vai caindo, vai suavizando o jeito que a gente enxerga as coisas, e o fardo automaticamente fica leve. Então, todas as dificuldades que a gente enfrenta, se a gente enfrentar com leveza, mais leve o fardo ficará. Porque mais gentileza a gente semeará e mais ajuda a gente vai ter do outro. Por quê? Porque são exercícios de gratidão. O Cassara sentiu, imagina, durante todo esse voo, vibrações de gratidão e de proteção, de saúde, e inconscientemente ela fez para esse rapaz. Imagina se a gente começar a exercitar assim,
essa gentileza incondicional, sem pensar na troca. Ela roda, ela vai rodar essa água e ela vai voltar para a gente em todos os momentos, e principalmente naqueles momentos que a gente precisar de mais apoio, de mais ajuda. Faça o bem sem olhar a quem. Exercite a gentileza, porque essa gentileza vai ser sua advogada quando menos você esperar. E esse fardo vai ser cada vez mais leve, apesar de que a gente adora a matéria. Por isso a gente está aqui nessa escolinha de almas, no maternal de almas, e está tudo bem, porque a gente precisa quintessenciar, a gente precisa dar inteligência a esse elemento material, a gente precisa espiritualizar a matéria, espiritualizar desde as águas e todos os outros átomos. Por quê? Porque é uma relação de gentileza entre o espírito e a matéria. Quando a gente consegue extrair a gentileza do elemento material, ele vai conseguir mostrar de que a matéria é necessária para a gente caminhar e o espírito é necessário para acalmar as forças materiais que habitam dentro de nós. Uma dica de leitura para o fim de semana, para todo mundo aqui e para o pessoal que está nos assistindo. Tem tudo a ver com essa questão de gentileza. É um livro novo, eu vi o lançamento dessa semana numa live, adorei, eu vou atrás desse livro, pessoal. Ele chama O Pescador Ambicioso, é de historinhas, viu, Cláudia? A Cláudia gosta de historinhas, e ele sempre escreve com fábulas. O livro é do Leonardo Boff. E ele escreve livros de fábulas, né? Ele tem um outro livro que chama A Águia e a Galinha, que é muito interessante, só que esse novo livro dele é também de histórias. Ele escreve O Pescador Ambicioso e o Peixinho Encantado. O Pescador Ambicioso e o Peixe Encantado. Aí a ideia desse livro é como que é importante a gente encontrar olha que legal, a justa medida em todas as coisas. E aí eu achei muito interessante porque a justa medida é olhar com gentileza, é ser aprazível, é acolher o outro. A gentileza vai mais do que educação. Educação é polidez, é ser correto. A gentileza é você colocar a amorosidade na sua educação e ser acolhedor, receber o próximo, sentir, vem, em que eu posso te ajudar? O que você precisa? O que você está precisando agora? Onde que a gente pode colaborar um com o outro? Como que a gente pode fazer pontes de hidrogênio colaborativos, porque são as pontes de hidrogênio que também dão outra força maravilhosa, inclusive de questões de temperatura do elemento água, que faz parte da gente. Então, um final de semana muito gentil para todos. Obrigado, vocês são muito gentis. Eu adoro estar aqui com vocês. Um beijo a todos. E a gente adora ter você aqui conosco, muito bom. A gente tem 5 minutinhos exatos para um vídeo que, Cláudia, é incrível, né? Como o tempo, Adam, você vai notar como o tempo ele se arruma, igual a água. Vamos lá. Eu não estou conseguindo passar. A Charles me ensinou da outra vez, mas eu coloquei para a Camila e para ele o link do Vida, que eu acho muito interessante. Não estava previsto, mas de repente a gente acaba percebendo que é importante a gente ver, até que possa ser que vocês conheçam, mas é muito interessante. Pronto, Charles vai.
Oh, muito maravilhosa essa roda, né, de bondade. E como poderia ter sido diferente se essa roda não tivesse sido de bondade, né? Então, vamos plantar flores para o nosso caminho, porque a gente pode precisar voltar por ele. E que vocês tenham uma semana muito maravilhosa. A gente vai ter uma pausa por conta dos feriados. A gente só vai se ver de novo no dia 8 de julho. A gente vai falar sobre alegria, né? E então, assim, um bom feriado. É um feriado forte aqui no Nordeste, o São João. Então, um bom feriado para vocês, né? Muita luz. É bom que a gente tem tempo. Eu preciso de uma outra encarnação para ler os livros todos, que são dicas, mas eu vou comprando e vou guardando. Um dia aparece tempo. Viu? Muita luz. Agradecer muito a Charles, a Camila, pela gentileza, pelo amor, pelo carinho com os quais eles cuidam desse culto, que faz tão bem a tanta gente, tá? Um beijo no coração e bem-vindo, Adam. Foi muito bom ter você aqui. Muito maravilhoso. E viva neném. Beijo no coração de Cida, em toda a família.